Boa noite, boa noite. Não, peraí, começou agora sim. Boa noite aos amigos da TV 247. Começando aqui agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo? Como é que estão as coisas por aí? Você tá sabendo que você começou o programa Léo ao Quadrado um minuto antes e não pode, né, Léo? Foi um minuto antes, é muito apressadinho, cara. Eu tenho que me penitenciar todos os dias, essa minha pressa. Você vai você vai se penitenciar, você vai pegar o chicote e ficar se autoflagelando, Léo? Mas você sabe que é um dos principais defeitos do ser humano, né, cara? É o meu principal defeito, exatamente. Né? Por isso Ansiedade. que. Você acha que é ansiedade? Ansiedade? Não seria pressa mesmo? Pode ser ansiedade, né? O nome moderno é Eu ansiedade. acho que ansiedade, porque você tá doido para ver o programa no ar, aquela empolgação. Você ama o que faz, né, Léo? Tem um pouco disso, mas realmente não tem nada a ver, né? Você conhece a música do Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa, né? Pois é. E uma música do Neil Young também fala assim, olha, quando eu era mais rápido eu estava sempre para trás. Então, esse negócio de pressa não dá certo, não. Léo, você tá bem? Tô cansado também, Léo. A gente tá numa correria da vida, né? Mas as coisas vão melhorar, Léo. As coisas vão melhorar. Terminou a sua Mas obra, não? o bicho tem pegado aqui na obra, mas tá naquela fase da obra que melhora para morrer, quer dizer, naquela fase da obra que é reta final. Entendi, entendi. Ô, Léo, a gente tem vários temas hoje para comentar. Um é o seguinte: começou a guerra total dentro do PSL. Esse partido que mal existia, de repente vira um partido com 50 deputados, fundo partidário de 359 milhões no ano que vem, e o Bolsonaro está em guerra com o presidente do partido, porque, evidentemente, ele quer se apoderar do fundo. Um outro tema fundamental é que o WhatsApp, pela primeira vez, admitiu, né, que fez disparos em massa na eleição presidencial do Brasil. E são coisas que estão coligadas, Léo, pelo seguinte, porque se não fossem os disparos do WhatsApp, o Bolsonaro não seria presidente e nem teria eleito tantos deputados. Então, graças à fraude do Facebook/WhatsApp, o PSL tem 359 milhões, um dinheiro gigantesco pelo qual o Bolsonaro está brigando. Você quer começar pela briga do PSL ou pela confissão do WhatsApp? Eu quero começar até um pouco diferente, né? Graças à fraude do WhatsApp, nós não temos mais o pré-sal. Graças à fraude do WhatsApp, nós não temos mais democracia. Graças à fraude do WhatsApp, nossa indústria está só afundando. Graças à fraude do WhatsApp, não existe mais Brasil. A gente não tem mais república federativa do Brasil. O que a gente tem é um bananal, e esse bananal à disposição dos gringos para fazerem de nós o que eles quiserem, graças às fraudes tecnológicas na comunicação. Exatamente. Graças às fraudes tecnológicas, Léo, e nunca na história da humanidade, né, tanto poder sobre a comunicação esteve nas mãos de uma única empresa. Se você imaginar que o Facebook controla o WhatsApp e o Instagram, que é outra potência, realmente então é um negócio muito desequilibrado. Eu vou dar um alô aqui para a Cláudia Magalhães dizendo: Estopa, cadê suas lives à noite? Acabou, Léo? Léo, não acabou. Eu estou passando por um momento de turbulência aqui nas coisas que eu estou fazendo. Então, quando chega 10 horas da noite, eu estou acordando 7 horas da manhã. Eu vou mexendo com obra, né? Normalmente eu mostro minha mão para mostrar a mão toda manchada de obra. Eu vou mexendo com obra. Quando chega 10 horas da noite, eu já estou abrindo boca. E eu estava fazendo um trabalho que estava, na verdade, revoltando as pessoas, porque eu estava tentando falar, eu estava naquela lentidão, abrindo boca no meio. Então eu resolvi parar as lives e fazer realmente, pegar de uma forma mais intensa ainda na obra para acabar com a obra primeiro e poder voltar com as lives dedicando adequadamente. Igual hoje eu estou aqui, né, tomei aquele cafezão e estou aqui conseguindo fazer o Léo ao Quadrado por causa do horário. Mas imagina, você acorda 6 horas, 7 horas você começa a pegar firme na obra, corre aqui, corre ali, vai fazer compra de material, ajuda pedreiro aqui, etc. Quando chega 10h30 da noite, você já está abrindo boca e não dá para aguentar, você começa a vacilar, falar bobagem, confundir a realidade com o sonho, que você começa a dormir. Já aconteceu, Léo, de eu começar no meio da live, dormir e começar a ter alucinação. Já aconteceu, já tive alucinação também, né, por falta de sono. Isso aí é uma coisa seríssima, Léo. Uma pena, Estopa, diz o Roberto Braga, muita gente dizendo que sente sua falta aqui. O Antônio Menezes está falando. Léo. Eu tô voltando. Isso é uma condição muito, muito momentânea. Essa reta final de obra mesmo, que eu precisei de dar essa pausa, mas eu precisei de dar a pausa para não ficar perturbando quem assiste mesmo.
Porque o pessoal vinha todo empolgado para assistir um programa cheio de energia e não tinha energia. Legal, Léo. A Beth Oliveira dizendo que, enfim, que está explicado. A Eliane dizendo, olha, o Léo está com semblante cansado. E uma outra coisa aqui, Léo, é o seguinte, o João do Sertão está chamando a atenção para isso. Há vários dias as pessoas estão alertando que o seu som está mais baixo do que o meu. Posso tentar ficar um pouco mais distante aqui, mas enfim, e o pessoal dizendo que você tem que cuidar da saúde, Léo. O negócio do PSL aconteceu da seguinte maneira hoje, Léo. O Bolsonaro ia dar uma entrevista, né? Aliás, estava saindo lá do Palácio do Planalto, Alvorada, algum desses. Tinham lá aqueles puxa-sacos e um cara falou assim. Que isso, Léo? Ô, Léo, eu tô tentando achar aqui onde tem um ajuste de microfone, fui tentar achar e falei no meio e deu problema. Não, mas agora o seu ficou mega alto, né? E aí o que aconteceu? Aí esse cara foi falar com o Bolsonaro, dizendo assim, ó, Bolsonaro, sou lá de Pernambuco, eu e o Bivar, Recife Novo, sou candidato. E o Bolsonaro vira para ele e fala assim, meu querido, esconde esse PSL aí, esse cara já está queimado. O Luciano Bivar está queimado e vai queimar meu filme. Parece que falou também que ele só pensa em dinheiro, né? É o presidente do partido. Esse Luciano Bivar ganhou na loteria. Por quê? Porque ele deu a legenda para o Bolsonaro na eleição passada e o partido dele, que praticamente não existia, passou a ter 50 deputados. Como passou a ter financiamento público de campanha, né? Agora é o cidadão brasileiro que paga pela política, o PSL e o PT são os partidos que vão ter a maior parte do fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. Então o PSL vai ter 359 milhões e o PT vai ter 350 milhões. Também é muito dinheiro, Léo, muito dinheiro para os dois partidos. Por isso que o Bolsonaro está brigando com o cara. E aí houve uma reação. Uma ala do PSL está dizendo o seguinte, olha, Bolsonaro, não vem brincar não, que a gente sabe do caso Queiroz, a gente sabe do caso do Laranjal, eles estão se pegando. Eu acho que o Bolsonaro pode se dar mal nessa briga partidária aí, Léo. Sim, Léo, até faz sentido a gente imaginar essa possibilidade do Bolsonaro se dar mal nessa questão dessa briguinha dele com o Congresso, mas o Bolsonaro tem uma coisa anterior ao fundo partidário nesse momento, que são as emendas parlamentares, e com emendas parlamentares na mão, a amizade com o Congresso, ela se torna uma coisa incontestavelmente garantida. Então, assim como a gente falava que existe o momento certo do Moro trair o Bolsonaro, existe o momento certo do PSL e o Bolsonaro realmente entrarem nesse quebra-pau. Não o PSL e o Bolsonaro, mas o Bolsonaro e o atual presidente do PSL. É claro que existe essa possibilidade, mas uma das possibilidades do Bolsonaro se dar bem nesse caso é o Bolsonaro conseguir que a justiça devore o presidente do PSL, que aí obviamente vai ter essa vacância na presidência do PSL. Mas eu acho que ainda não é o momento para isso acontecer. Esses 358 milhões estão chegando ainda, eles estão a caminho, e a chegada é o ano que vem. Então eu acho que esse ano eles ainda vão se amarrar nesse ninguém segura a mão de ninguém. Mas é lógico, a expectativa de chegada desse dinheiro já gera um certo quebra-pau. Mas agora o Bolsonaro tem muita coisa nas mãos para ganhar muita grana. Eu volto a falar, detalhes tão pequenos que as pessoas não conseguem perceber como que impactam em valores altíssimos, como a questão energética. Olha, a grana que o Bolsonaro está conseguindo movimentar com Itaipu Gate, modificação de horário de verão, são coisas que passam despercebidas por falta de conhecimento da população, é muito mais que 358 milhões. São valores realmente estrondosos por causa da política energética brasileira de priorizar a eficiência, não a eficiência, mas priorizar a segurança energética. Então o Brasil compra energia pelo valor que for necessário para cumprir esse pote energético brasileiro. Nessa brincadeira, e olha, quando a gente fala sobre o golpe no Brasil, ele é um golpe do setor de energia, que é todo conectado, petróleo, carvão, gás, obviamente, tudo conectado. Esse golpe no setor energético, ele está movimentando uma grana tão grande que eu acho que o Bolsonaro não deveria estar preocupado com as migalhas que virão do fundo partidário, porque, olha, no setor energético é muita grana. Muita grana para ser dividida. Ô, Léo, deixa eu agradecer aqui a Júlia, a Giovana, que está chegando como assinante, Giovanni, né? E vou ler um comentário da Raquel Sampaio dizendo: acho que o PSL cozinha o Bolsonaro e vice-versa, né? E o Bolsonaro também está cozinhando o Moro e vice-versa.
Um outro comentário que estava aqui dizendo que o partido deve desaparecer rapidamente. Pode ter sido assim como um cometa, apareceu e desaparece, né, na paisagem, porque não tem militância, não tem história, né, não tem porquê existir um partido como esse. E o contrário, Léo, ele frustrou uma possível militância, porque tudo que surgiu em torno do PSL surgiu como sendo uma resposta contra uma talvez decepção com os partidos anteriores. Então essas pessoas se uniram em volta do PSL, imaginando que ali eles estavam abraçando uma solução contra a corrupção, e eles perceberam que foram feitos de idiotas. Então a quase militância do PSL foi uma turma de otários, com todo respeito àquele que já entendeu que foi feito de bobo nessa brincadeira do PSL, mas existe aquela pessoa que vai numa determinada direção e volta decepcionada, simplesmente decepcionada. E existe aquela pessoa que volta revoltada. E o militante do PSL, ele obviamente nesse momento, ele virou chacota. Quem militou pelo PSL em Ponte Nova, eu conheço pessoalmente as pessoas, hoje elas têm vergonha de falar do PSL. Hoje elas abaixam a cabeça quando falam essas coisas aí do Laranjal, do PSL. Então, o PSL, ele conseguiu ter uma quase militância, ele aniquilou essa quase militância, e é um partido, sim, um partido suicida, mas é um partido suicida com esses 358 milhões que vão chegar aí para rolar mais um super Laranjal, e a gente sabe que vai rolar. Com certeza, Léo. Por falar em Laranjal, hoje também teve denúncia nova, né, de que o ministro Marcelo Álvaro Antônio teria recebido dinheiro numa caixa de roupa Lacoste. Você sabe como é que funciona esse esquema do Laranjal, Léo, em Minas Gerais? Que é o seguinte: a lei eleitoral determinou que 30% das candidaturas tinham que ser mulheres, né? E aí o que fez o PSL? Ele botava lá a candidata mulher, e aí a lei também determinou, não só 30% das candidatas têm que ser mulheres, mas 30% do dinheiro também tem que ir para as candidatas. O PSL inventou uma tecnologia que era a seguinte: pegava candidatas de mentira, elas simplesmente diziam que eram candidatas, recebiam dinheiro e devolviam para os candidatos homens, né? Então, por trás disso também tem a questão do machismo, né, no Laranjal do PSL. Exato, Léo. E olha, esse esquema da utilização de campanhas falsas para pegar o dinheiro do partido, isso é uma coisa antiga na política, e no interior, o que a gente sempre tenta entender no interior, e as pessoas até então não conseguiam entender isso, era, olha, se esse cara não tem a menor condição de ser eleito, o que esse cara está fazendo como candidato, né? Aqueles candidatos que se candidatam para ter 1% dos votos, isso é muito comum no interior. Essa questão das mulheres candidatas, das mulheres que foram se inscrever como candidatas, mas não foram candidatas verdadeiras, isso é só mais uma das muitas técnicas de corrupção durante o período eleitoral. Agora, essa do Laranjal, o grande problema do Laranjal é que, se a lei eleitoral proíbe esse tipo de prática, como, por exemplo, o impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento de Facebook, o próprio Barroso, defensor do bolsonarismo, defensor do lavajatismo, ele que naquele momento fazia uma ameaça contra o PT, ele achava que estava ameaçando, coisa assim, eu vou abrir um parêntese aqui porque é muito interessante a situação que a gente está vivendo. Nós tivemos duas situações extremamente pitorescas no Supremo Tribunal Federal. Muitas são pitorescas, mas duas são extremamente pitorescas. Uma delas é o Gilmar Mendes ter iniciado um processo de cassação de chapa, e ele mesmo, e eu brinco que o relator votou contra a própria relatoria, porque eles conseguiram derrubar a Dilma através de um golpe, o processo tornou-se desnecessário, que a partir daí eles passaram a ter controle sobre o presidente da República. Então eu brinco que o Gilmar Mendes votou contra a própria relatoria no caso do processo de pedido aí de anulação da chapa Temer e Dilma, naquela época do momento da eleição Dilma e Temer, porque se ele derrubasse a chapa, ele estaria chamando novas eleições. Então ele percebeu, olha, já que já temos o presidente, eu preciso votar contra a minha relatoria. Não havia nenhum tipo de caráter jurídico ali. O que havia era interesse próprio em derrubar a Dilma. A Dilma caiu, não tem mais interesse em derrubar a chapa, por mais que a chapa tivesse, aos olhos dele, cometido crime. Então ele votou contra a própria relatoria. E hoje a gente tem uma situação muito pitoresca, que o Barroso fez uma ameaça, obviamente, ao PT, de que se qualquer candidato fosse, caso qualquer candidato fosse eleito
numa situação de fake news, aquele candidato seria inabilitado, só que o Barroso se estrepou, porque ele fez um pronunciamento que hoje é um pronunciamento que está sendo cobrado. O atual presidente da República, ele é o candidato do Barroso, mas ele foi eleito através de fake news, através de Caixa 2, através de vários crimes eleitorais. Se a gente for analisar o valor investido nesse Caixa 2, talvez seja o maior Caixa 2 da história eleitoral humana. Não estou falando só do Brasil, eu estou falando da humanidade, porque nós estamos falando de um país de 207 milhões de habitantes, e o que os investidores do mercado estavam comprando naquele momento era esse país. E nada acontece. E nada acontece. O desesperador é isso, Léo. Deixa eu pegar o comentário da Júlia Giovanni Souza, está dizendo o seguinte: ó, o PSL é uma turma de enganadores e enganados. Quando você fala nada acontece com o Brasil sendo assaltado, pilhado, né, aniquilado como está sendo, né, hoje inclusive tinha uma notícia também que a gente falou muito no Bom Dia e com o Mercadante depois, eles querem até liberar contas em dólar no Brasil para acabar com a soberania monetária, né? Então o que acontece? Daqui a pouco todo mundo passa a ter conta em dólar, a economia está dolarizada, o Brasil vira uma Argentina ou um Equador, onde isso já aconteceu. Agora, o nada acontece lembra o Equador. O Equador, a gente está à beira de uma revolução, Léo. O presidente do Equador, o Lenin Moreno, que é o traidor lá do Equador, o Temer equatoriano, ele teve que fugir do palácio presidencial em Quito e se deslocou para o palácio de Guayaquil. Aparentemente foi para uma fortaleza ali mais protegida. O ambiente no Equador está muito, muito tenso, né? E não cessam os protestos, greve geral, por quê? Porque lá eles estão desmontando o país. Também é um choque neoliberal, preços de energia mais caros, de combustíveis, etc. e tal. Né? Por que isso está acontecendo no Equador e não está acontecendo no Brasil? Ou será que acontecerá no Brasil mais adiante? O motivo disso não estar acontecendo no Brasil é a falta de consciência de comunicação, Léo, porque no Brasil a coisa aconteceu de uma forma um pouco diferente. Os vários países ao redor do Brasil, eles tiveram diferentes técnicas de injeção da ideologia neoliberal. A Argentina, a ideologia neoliberal veio de uma forma, o Equador de outra, o México veio de uma forma completamente diferente, por isso agora a ideologia liberal no México ela chega ao fim, porque no México ela já produziu miséria durante muito tempo. Na Argentina ela vem chegando ao fim porque ela veio de uma forma bem diferente da brasileira. Qual que é a forma brasileira? Ela cercou por todos os lados. No Brasil, a gente tem um investimento de alienação de pessoas que está acontecendo há muitas décadas, um investimento político, que são essas igrejas evangélicas controladas por um núcleo financeiro que, imagino eu, que está em Israel. Essas igrejas, elas conseguem manter a verdade bem distante das pessoas. Então, falta uma inteligência de comunicação. Porque na Argentina, a gente tem uma situação um pouco diferente, porque na Argentina, a gente tem um pouco de contato entre as pessoas e a realidade. No Brasil, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não têm contato com a realidade. Eu tento chamar a atenção e faço críticas que às vezes as pessoas acham que são críticas simplesmente críticas, mas não são críticas, são formas de explicar para as pessoas como que é preciso olhar para um fanático. Um fanático, ele vê os familiares passando fome dentro de casa e ele não se revolta, porque ele olha para aquilo e lembra do pastor falando que a graça dele está a poucos dias de ser encontrada. Eu vou contar uma história que aconteceu no Brasil. Isso aconteceu, me parece que foi no ano passado ou no início desse ano, para as pessoas terem uma ideia do que é o fanatismo. Uma mulher e a filha dela estavam revoltadas porque moravam numa vizinhança pobre, e essas duas pessoas fizeram votos com Deus de que fariam jejum até conseguirem uma casa num lugar melhor. As duas morreram de fome. Elas morreram de fome porque o fanatismo levou essas pessoas à conclusão de que se elas fizessem esse jejum, elas conseguiriam realmente, porque Deus pode tudo. Obviamente, elas achavam que o jejum poderia conduzi-las a uma casa melhor, numa comunidade melhor que aquela. Um outro caso foi um pastor que trocou com uma família um bolo de dinheiro por um monte de folhas de papel em branco. Essas pessoas receberam as folhas em branco e receberam a seguinte informação: com a fé, essas folhas em branco vão se tornar dinheiro. Essas pessoas chegaram a um posto de combustível, abasteceram o carro,
O frentista olhou para as folhas em branco e falou: olha, isso aqui não é dinheiro, minha senhora. Isso aqui não é dinheiro, meu senhor. O que os donos das folhas em branco fizeram? Chamaram a polícia para o frentista, porque a fé deles era tão grande que eles imaginavam que se eles chamassem a polícia, eles iam fazer aquele papel se tornar dinheiro, que eles iam estar mostrando para Deus que realmente eles acreditam naquele milagre. E o que aconteceu na realidade? O pastor ficou com todo o dinheiro daquela família. Os policiais foram chamados e fizeram uma ocorrência de falsa comunicação de crime, porque eles estavam denunciando o posto por não aceitar o dinheiro. O dinheiro que eles estavam apresentando eram folhas em branco, e a família ainda se sentiu culpada porque eles acharam que eles tiveram pouca fé. Então, nós estamos vivendo uma situação bem diferente da Argentina. Nós estamos vivendo uma situação moldada nesse tipo de fanatismo que eu estou falando com vocês. Então, hoje, na Argentina, a fome leva pessoas para as ruas e essas pessoas se revoltam. Hoje, no Brasil, o desemprego e a fome levam pessoas para as igrejas, e nas igrejas as pessoas são orientadas a não se revoltarem contra o governo que Deus está providenciando e que a gente está passando por esse momento de provação. É preciso falar sobre isso e é preciso ter inteligência para conduzir essas pessoas para o caminho certo. E você não conduz, Léo, um evangélico para fora do evangelho. Você pode conduzir um evangélico para um evangelho mais, digamos que, para um pastor mais consciente. Isso é uma coisa que eu vi hoje no Twitter, que eu até retuitei, né? Quem não me tem no Twitter ainda, não esqueci o nome, mas eu acho que é o pastor Alexandre, que ele colocou: não adianta espernear contra o crescimento do número de evangélicos, o número de evangélicos vai continuar crescendo. E ele deixa por entender uma coisa muito óbvia: é preciso que o crescimento do evangélico cause também um crescimento de bons pastores para que as pessoas sejam conduzidas para o caminho certo. Se não tiver essa inteligência, vai ser sempre muito fácil controlar a população brasileira, porque é uma quantidade muito grande, são muitos milhões de habitantes de um mesmo país controlados por poucas cabeças, poucas igrejas. Léo, a gente vai voltar a esse tema, deixa eu só agradecer aqui a Dora, e aliás, hoje parabéns a todos os nordestinos, hoje é dia do nordestino, então ela fala: sorte grande tive eu de nascer no melhor lugar do mundo, o Nordeste, parabéns nordestinos pelo seu dia. O João Pedro cobrando a volta das suas lives à noite, você já falou um pouquinho sobre isso, e a Júlia já tinha falado aqui, o PSL é uma turma de enganadores enganados. Léo, quando você fala sobre essa questão dos evangélicos, né, você sempre comenta da necessidade de se ter uma estratégia própria de comunicação, né? E você já mencionou para o pastor. Chegar para o pastor e falar para o cara: meu querido, isso aí vai afetar o seu dízimo, as pessoas estão desempregadas, sem grana, etc. e tal. Mas o que falar para o fanatizado, para a pessoa que foi enganada pelo pastor? Como chegar a essas pessoas? Olha, Léo, o que eu vejo em quem está fanatizado é o seguinte: a pessoa que está fanatizada, o que ela busca, na verdade, é um contato com o evangelho. A fé religiosa é uma coisa digna, é uma coisa que você não deve lutar contra. O que essa pessoa precisa entender é que existe um caminho alternativo para ela chegar até o evangelho verdadeiro. Então, a melhor forma de mostrar que essa pessoa está sendo enganada é falar com ela: olha, acesse o evangelho de Cristo e veja que sua igreja é falsa. Só que existe um detalhe: você precisa entender o perfil da pessoa que você está conversando. Eu conheço evangélicos, agora mexendo com obra, tem as pessoas que estão trabalhando comigo, um deles é evangélico, ele é da Universal. E ele não está buscando... O que eu consigo sentir é que ele não está na Universal tão somente por causa da questão evangélica. É porque a Universal cria todo um ambiente de negócios, cria um ambiente que acaba criando uma situação de perspectiva de prosperidade. É preciso criar ambientes semelhantes. Por quê? Vamos imaginar que nós temos hoje uma quantidade... Isso não é brincadeira, porque isso é uma coisa que está afetando talvez a metade da população brasileira, então isso tem que ser visto com muito carinho. As igrejas evangélicas, elas perceberam que falta no Brasil, olha que coisa interessante, falta no Brasil um ambiente onde empresários possam se encontrar e possam fazer negócios. Olha que oportunidade gigantesca para redes sociais, onde empresários possam se encontrar para fazer negócios. Olha que falta de... uma oportunidade muito grande para que psicólogos desenvolvam formas de autoajuda,
Porque o que os pastores estão vendendo nessas igrejas, na maioria das vezes, é isso. Então, uma determinada pessoa que tem um potencial muito grande, mas ela não consegue se organizar, ela chega nessa igreja, lá tem toda uma conversa de que você vai queimar isso na fogueira santa, vai gerar isso, mas os pastores estão fazendo um trabalho psicológico de julgar a pessoa para frente. Olha, eu não consigo. Claro que você consegue, você é filho de Deus, você merece o melhor, é claro que você consegue. Ó, e Deus está falando comigo, se você esforçar, você vai conseguir. Injeta aquela energia na cabeça da pessoa, a pessoa vai lá e consegue. Consegue o quê? Consegue montar uma empresa, consegue parar de usar droga, consegue vencer uma doença que às vezes é uma condição psicológica. Então o que falta? Faltam alternativas a isso. Onde as pessoas possam se encontrar para fazer negócios, onde as pessoas possam se encontrar de repente para terem essa injeção de ânimo. Aqueles grupos que existem nos Estados Unidos, né, tem até um filme interessante que a pessoa passa por vários grupos desses, que é o Fight Club, não sei se você assistiu, que o Edward Norton, ele vai passando por vários grupos, ele passa até em grupos de câncer e etc e tal. Esses grupos de autoajuda, que são grupos honestos que conseguem conduzir as pessoas para aquilo que elas precisam, sem necessariamente vender para essas pessoas ilusões e mentiras de que é Deus que está mandando fazer isso ou aquilo. A falta desses grupos no Brasil criou a oportunidade para que as igrejas se tornem esses grupos. Então, muitas pessoas vão às igrejas não por causa de Deus, elas vão para ficar ricas. Muitas não. Talvez 99,99999% das pessoas vão às igrejas por causa delas e não por causa de Deus. E para socializar, como você falou também, né? A Isa está dizendo, salve o grande nordestino, o presidente Lula, né? Bernardo está dizendo aqui, Léo, a Universal atrai políticos porque manipula multidões pelas suas cobiças e necessidades. Olha que interessante, né? Na verdade, ela manipula a pessoa porque sabe da cobiça que ela própria tem. É exatamente o que você falou. É por isso que é uma teologia da prosperidade, como as pessoas comentam, né? E a Uliane fala, o que queimou o filme da esquerda com os evangélicos foi a chamada por eles de ideologia de gênero, né? Inclusive hoje tem gente postando aí nas redes sociais, menino nasce menino, menina nasce menina, o Eduardo Bolsonaro está se manifestando contra o aborto, né? De fato, Léo, essa é uma realidade. As bandeiras vamos dizer assim, as chamadas minorias, vamos dizer assim, da diversidade, afastaram a esquerda desse público, né, que tem mais, como é que eu diria, valores assim mais conservadores. É muito difícil você quebrar isso, né? E é falta de inteligência, Léo. Isso é falta de inteligência. Olha, eu vou dar um exemplo de uma coisa que... Deixa eu tentar achar um exemplo mais popular, que eu ia dar o exemplo aqui de uma coisa mais voltada... Eu vou dar um exemplo de uma coisa mais voltada ao meio farmacêutico. Determinados medicamentos só podem ser vendidos com receita médica, mas todo mundo sabe que tem aquele farmacêutico amigo que vende. Mas esse farmacêutico amigo não pode divulgar que ele vende aquilo, mas ele vende. Mas ele é um farmacêutico normal, né, para as outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é que você pode ser a favor dessas bandeiras, mas você não precisa colocar essas bandeiras na frente. O cara não coloca na frente da farmácia dele, vendo o remédio tarja preta sem receita. Não, ele tem a farmácia. As pessoas sabem que ele vende. A esquerda tem essa bandeira de defesa ideológica das minorias. Ela tem que dialogar com as maiorias e fazer um trabalho em favor das minorias, mas sem necessariamente colocar isso como sendo bandeira de campanha. É mais ou menos assim, Léo. Olha... Imagine você, o Leonardo Atucci, que eu conheço, que eu lembro que a gente estava, não sei, eu acho que em direção, quando você estava me levando para a rodoviária de Belo Horizonte, uma pessoa passou, né, no estacionamento, falou que estava com fome, você entregou o dinheiro, ainda elogiou o cartaz que ele tinha criado, você lembra disso? Você é uma pessoa que você, toda vez que uma pessoa se aproxima de você, te pede um dinheiro e fala que está com fome, você entrega. Eu nunca vi você falando isso numa live. Por quê? Determinadas coisas podem ser feitas porque devem ser feitas, mas não tem que ser a sua bandeira de trabalho. Você não precisa chegar numa live falando que você é o Leonardo Atucci que dá esmola para as pessoas. Você chega na live trazendo seu conhecimento de economia, de política, seu conhecimento a respeito de notícias. Eu acho que a esquerda deveria fazer a mesma coisa, porque a esquerda não deve, sob hipótese alguma, abandonar as pautas conectadas aos homossexuais. Isso tem que colocar como bandeira principal. Mas isso não significa invisibilizar os homossexuais, as minorias, de uma maneira assim, até cruel para essas pessoas que precisam ter as suas bandeiras defendidas?
É o contrário, Léo. Quando você coloca uma minoria em destaque, você cria uma certa oportunidade para que exista uma aversão nas maiorias. Eu vou falar, nesse momento, de um exemplo que é um exemplo que ninguém vai conseguir fazer nenhum tipo de associação, porque não é bandeira nem da direita nem da esquerda, mas a partir desse exemplo é possível entender o que eu estou querendo dizer. Não há dúvidas que nós temos que ter tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Então eu vou falar aqui da síndrome do autismo. Todo mundo sabe que existe a síndrome do autismo, tem pessoas que nem conhecem autistas, mas eles existem, eles precisam de um tratamento especial, eles são pessoas especiais, tanto crianças como adultos. Agora, vamos imaginar que de uma hora para outra, um determinado partido político começasse a colocar como sendo pauta de sua discussão a defesa dos autistas. Qual que é o detalhe? O detalhe é que a defesa dos direitos dos autistas tem que estar implícita em qualquer tipo de administração que preze pela sociedade, porque é uma coisa implícita. Mas no momento que você traz isso como sendo pauta da sua campanha, você cria uma oportunidade para que a oposição diga que você só trabalha para os autistas. Então, qual que é o grande problema nesse momento? Quando você destaca demais o seu trabalho em relação ao aborto e fica, defenda na Câmara, eu acho que a esquerda deve defender na Câmara o que ela pensa a respeito da mulher. Eu sou contra o aborto, tá? Que fique bem claro isso, até porque as pessoas às vezes me chamavam de aborto. É uma coisa que acontecia de qualquer tipo de coisa que falavam ao meu respeito, Léo, na internet, eu ficava rindo. A única coisa que me tocava e me fazia ficar triste é quando me chamavam de abortista. Sou totalmente contra o aborto e nunca escondi isso, mas eu sou mais do que contra o aborto, eu sou a favor de cada mulher ser dona do próprio corpo. Então, eu não acho que o meu direito de ser contra o aborto tem mais poder do que o direito da mulher definir o que ela quer a respeito do corpo dela. Simples assim. Então, eu posso ser contra você ser Mickey e usar esse TV 247 aí, mas eu não posso te impedir de fazer isso. Então, eu acho assim... Obrigado, Léo. Obrigado. Eu sou contra, mas em qual ocasião que eu poderia ser contra? Nenhuma, eu não tenho útero. Então, o que adianta eu ser contra? Não, eu sou homem, eu não tenho que... Pronto, mas eu sou contra. Se perguntassem para mim assim, o que teria acontecido se a Jennifer tivesse abortado? A gente não estava junto mais, porque eu não ia conseguir olhar para ela. E nesse ponto eu falo desse jeito, porque às vezes as pessoas acham que ser de esquerda significa ter que assumir todas as pautas de esquerda, e não necessariamente. Só que se você pergunta para mim, fala, e em relação à proibição do aborto? Não, eu não sou a favor da proibição do aborto. Você não proíbe o aborto, você cria oportunidade para que médicos montem clínicas clandestinas e explorem a proibição para ganharem dinheiro. A proibição do uso de drogas impede o uso de droga? Não tem droga no avião do presidente. Uma proibição só permite que a coisa aconteça de forma ilegal e dessa forma seja restrita a quem tem dinheiro. Então, eu sou contra o aborto, mas sou contra a proibição. Eu acho que a mulher que tem que decidir se ela vai abortar ou não. Simples assim. Mas qual que é o detalhe? Isso não tem que ser pauta. Você não tem que defender isso. Léo, vou trazer... muitas pessoas te dando razão, mas eu vou trazer um comentário aqui do Matheus Pimentel dizendo: Stop está errado, estamos evoluindo tanto nesta pauta LGBT. O mundo precisa evoluir nesse negócio de religião e tem que mudar, né? A Lita Lula está dizendo: PT, PSOL, Universal com bom desempenho em eleição dos conselhos tutelares. PT e PSOL tiveram bons desempenhos no Conselho Tutelar em São Paulo e Rio. Outros pentecostais foram mal, né? Perguntando se eu tenho informação no resto do país. Não tenho, eu vi só os dados de São Paulo, de fato. Maioria foram progressistas eleitos, Léo. Mas eu queria, né, de fato, né, tem um ponto aqui. Né, quando a esquerda traz essas pautas, a direita sabe que isso incomoda um determinado setor da sociedade e, através da manipulação do WhatsApp, das fake news, etc. e tal, né, consegue assustar e vencer eleições. Aí ela ganha vulnerabilidade. Aí ela ganha a eleição, porque, por exemplo, você acha que a família Bolsonaro, alguém está preocupado, né, com família, com valores cristãos, com valores judaico-cristãos? Não, obviamente que não. Eles estão preocupados única e exclusivamente em conquistar o poder, em ganhar a eleição. Ganhar a eleição para promover a entrega do Brasil ao capital internacional, sobretudo aos Estados Unidos. Então, eles não têm nada... Essa coisa do Bolsonaro, tudo que ele fala, não tem convicção alguma, né? A convicção dele é o poder. E aí a gente chega nessa situação aqui, Léo, eu vou abrir para o pessoal, né, para a gente voltar ao tema do WhatsApp. Está na capa da Folha de São Paulo. O WhatsApp admite envio ilegal de mensagens
em massa nas eleições de 2018. Eu já contei essa história, mas eu vou contar mais uma vez, né? Eu saindo para votar, né, 2 pessoas voltando, mais simples, e eu perguntei para elas assim, e aí, votaram? Votaram no Haddad? Eu falei, imaginei que era natural. Como assim no Haddad? Pô, não é natural votar no Haddad? Não, Bolsonaro. Mas por que vocês estão votando no Bolsonaro? Não, estamos votando no Bolsonaro porque o Haddad vai implantar o comunismo no Brasil, né? Vai implantar o comunismo. Mas como que ele vai implantar o comunismo? O PT ficou 13 anos no poder, não implantou até agora? Não, mas eles estavam só preparando o terreno para implantar o comunismo. Então, por exemplo, determinadas pessoas tinham medo de perder o que conquistaram. E aí vem essa coisa de comunismo. Determinadas pessoas têm medo, como você falou, do filho gay. Aí vem a história da mamadeira de piroca. Outras pessoas têm medo de outras coisas. E o algoritmo, o WhatsApp, ele serviu especificamente para formar grupos, né, voltados para os medos de cada pessoa. Essa foi a lógica da atuação. E agora o Facebook está dizendo, infelizmente, houve manipulação no Brasil, fomos vítimas, né? Eles estão dizendo que eles foram vítimas da manipulação da questão eleitoral. Juscelene está dizendo... Léo, só um pouquinho, só falar da Juscelene aqui, ela está dizendo, sou contra o aborto, mas sou PT na veia. Então, eu entendo o seu ponto de vista, né? Ao mesmo tempo, eu defendo que essas pautas das minorias têm que ganhar espaço na sociedade, a sociedade tem que ser educada, né, para defender valores mais humanistas, mas, às vezes, isso perde a eleição. E aí, quando isso perde a eleição, o estrago é muito grande, né, Léo? Exatamente, Léo. Olha, a eleição, ela tem que ser pautada, o debate eleitoral tem que ser pautado por aquilo que vai servir toda a sociedade. Um LGBT ou um não LGBT vai ser impactado pelo Brasil industrializado ou Brasil colônia. Pronto, isso é pauta para toda a sociedade, porque se a gente vai ou não vai ter indústria, isso impacta em todo mundo. Isso é uma pauta que realmente vai chamar a atenção de todas as pessoas. Geração de emprego é uma pauta que vai chamar a atenção de todas as pessoas. Questão previdenciária vai impactar em quase todas as pessoas. Agora, quando você se permite entrar numa discussão a respeito de liberação de drogas e a respeito de aborto, você está caindo na armadilha. Isso que é o mais importante. Não é que a esquerda não deve explorar essas pautas e não deve lutar por isso. É uma coisa muito simples. Olha, é uma pauta que cria espaço de vulnerabilização do debate de esquerda, porque é uma pauta que não é percebida da mesma forma por todas as pessoas. Existem pessoas cabeça dura que elas têm ódio mortal de homossexuais. Por quê? Eu não sei. Eu não consigo entender, mas tem pessoas... Ontem, assim, coisa da minha realidade, um colega estava falando sobre um treinador de uma academia que começou a treinar outra pessoa, quando descobriu que aquela pessoa que estava sendo treinada é um homossexual, começou a tratar a pessoa mal e parou de treinar a pessoa. Mas não aconteceu nada, ele só descobriu, entendeu? Então, assim... infelizmente, é uma doença, o preconceito é uma doença que está na sociedade brasileira e ela é explorada por bolsonaros. A gente precisa ter consciência disso. Essa doença sempre vai ser explorada. Agora, medos, essa questão do comunismo, a gente tinha que ter falado sobre comunismo, a gente tinha que ter falado sobre kit gay, a gente tinha que ter desmoralizado o discurso contra o kit gay há muito tempo. Não é ter escondido. E uma coisa, Léo, você se lembra do dia em que eu participei pela primeira vez do encontro do 247, as pessoas que estão aqui no chat devem lembrar do Sacha Band. O Sacha Band acompanha o 247, acompanha o PT há muito tempo, e ele contou para mim uma coisa que me serviu de controle de qualidade de como o Partido dos Trabalhadores está comunicando com seus filiados. O Sacha Band falou comigo, Léo, eu fiquei ligando para o PT durante vários meses perguntando sobre o mensalão. E eles falavam, mensalão é coisa do passado. Até o momento que eu perdi a paciência e me desfiliei do partido. Então eu assisti um vídeo seu explicando como que é podre o sistema político brasileiro e que às vezes para um presidente conseguir fazer alguma coisa para os mais pobres, ele precisa fazer certas maracutaias. Aí eu entendi que aquela era a única saída do Lula para governar para os pobres. Ou seja, falta diálogo, falta inteligência. Essa coisa de falar, isso é coisa do passado, não vamos falar sobre isso. Isso é tão insignificante que a gente não vai perder o tempo falando sobre isso.
Não perca o tempo falando sobre isso, não, porque o Bolsonaro vai perder o tempo dele falando sobre isso. E ele vai ser eleito por isso. Então, essas vulnerabilidades não podem ser exploradas. E como que você soluciona, Léo, um problema de uma vulnerabilidade? Coisa básica. Você tem um pneu careca no seu carro. Como é que você vai solucionar esse problema? Troca o maldito pneu. Porque não adianta você ficar andando com o pneu careca achando que tudo vai dar certo. Uma hora ele te deixa na mão. Então, as vulnerabilidades no discurso da esquerda, elas não podem ser escondidas debaixo do tapete. Elas precisam ser trabalhadas para deixarem de ser vulnerabilidades. O kit gay foi a maior delas. Ou seja, precisa ser enfrentado, como você está falando. Precisa ser enfrentado. O Zé Uchoa, professor lá do Maranhão, está dizendo aqui, ó, sou super a favor das pautas identitárias, mas elas devem ser expressadas como submanifestação das questões de classe. Ele vai entrar aqui ao vivo agora, eu mandei o link para ele vai entrar no meio do programa, surpresa aqui pra gente, já deve estar chegando. Nós estamos com 2 ao show aqui já, ele está tendo uma certa dificuldade lá. Ele deve estar, acho que ele deve estar instalando o Zoom pelo computador e pelo celular. Se não der hoje, a gente fala amanhã. Mas aqui, ó, o Esdras está dizendo, vocês estão generalizando quanto aos evangélicos. Nem todo evangélico é neopentecostal, existem muitas denominações tradicionais e pentecostais sérias. Não, isso com certeza a gente sabe disso, mas foi só para... A gente acabou derivando para esse tema, que não era o tema principal, porque a gente ia falar das manifestações, da manipulação do WhatsApp, por um lado, e de outro lado, dessa guerra no PSL. Quer dizer, o resumo do Léo ao Quadrado hoje é, né, Steve Bannon entregou para a família Bolsonaro o controle dos algoritmos lá de WhatsApp, não sei o que tal. Um bando de empresários, né, ajudou a financiar essa máquina de disseminação de mentiras. Resultado, Bolsonaro virou presidente, elegeu 50 deputados, tem, né, 350 milhões de fundo partidário no ano que vem. Por isso mesmo ele está brigando com o presidente do partido. Esse é o pano de fundo. E aí, né, no desenrolar da história, a gente desandou para essa questão da religião, né, Léo? Então eu acho que podemos voltar até a falar sobre a questão. Nós caminhamos, porque desandar significa que o trem foi mal. Não, sim, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que voltar para o tema da fraude do WhatsApp para te perguntar o seguinte: ó, o Zé Uchoa está chegando, a gente vai botar uma questão para ele. Viva o nordestino, então você receba aí as homenagens aos nordestinos. E viva o nordestino parisiense Lula, diz aqui a Júnia, né? Mas a gente tem que perguntar sobre o WhatsApp, Léo, também, sobre essa questão do TSE, se o TSE vai tomar alguma atitude ou não. Antes eu vou perguntar para o Show, se ele já estiver nos ouvindo, se ele já puder falar, como é que explica melhor essa questão que você falou. Olha, as pautas identitárias têm que entrar no debate, mas como uma submanifestação das questões de classe, que foi o que você colocou no superchat aqui. Diga lá, Zé, não estamos te ouvindo, você está sem áudio. Ele não nos escutou. Então acho que teve falha na conexão. Vamos lá, enquanto a gente vai tentando arrumar aqui, mas vai falando, Zé, para você tentar entrar aqui. A Larissa dizendo, sou progressista, mas não defendo o aborto, tá tudo bem. O campo progressista é plural. E a Regina falando, Facebook, apesar dos casos anteriores, Brexit e outros, vem com declarações cínicas de que foi enganado. Léo, eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre a sinceridade ou não do Facebook, que é dono do WhatsApp, né, e que você comentasse se espera do TSE algum tipo de medida. Olha, Léo, sobre o Facebook, eu não posso mudar o discurso que eu tenho há 3 anos. O que eu chamo a atenção é como que nossos comunicadores e nossos políticos foram todos pegos por uma rede, foram como um cardume para uma rede que já estava armada há um certo tempo. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz a esse respeito, eu falei, esse é o meu último vídeo sobre isso, porque eu já fiz vários e percebi que ninguém deu ideia. Era exatamente falando sobre o Facebook, uma arma do inimigo à nossa disposição e que, obviamente, na hora da guerra seria retirada. Essa é a forma como eu me referia ao Facebook desde o início do meu trabalho até o momento em que, na campanha política, aconteceu exatamente aquilo que eu denunciava e que eu diria que aconteceria. Na hora H, eles vão tirar os nossos canais do ar. Então, na hora que chegou o momento, realmente, do período eleitoral, eu lembro que um vídeo que eu postava na minha página, que hoje tem 225 mil seguidores, na minha página tinha 1000 visualizações. Em contrapartida, as pessoas baixavam da minha página e postavam em perfis pessoais que não estavam boicotados pelo Facebook, era 400, 500
Então, o que o Facebook fez? O Facebook foi arrastando para o seu terreno todo o cardume de comunicadores, tanto da direita quanto da esquerda, e quando chegou o período eleitoral, ele simplesmente desativou essas páginas continuaram funcionando, mas não notificavam mais ninguém, e a partir daí eles começaram a vender essa influência. Isso é uma coisa que não aconteceu pela primeira vez, gente. O Facebook tem sido utilizado como arma política desde a sua criação. E quem acha que o Facebook é do Mark Zuckerberg realmente não entende como a vida funciona. Obviamente, o Facebook foi criado pelos Estados Unidos como uma máquina de jamais seria recebido pelos outros países se fosse realmente divulgado como sendo um instrumento da CIA. Então não, o Facebook é divulgado como sendo o brinquedinho do Mark Zuckerberg para ser recebido ao redor do mundo como sendo uma plataforma de rede social, mas não é uma plataforma de rede social, é uma plataforma de controle de pessoas. Ali eles estão capturando suas preferências, eles estão capturando seus medos, eles estão capturando o seu perfil para utilizar na hora certa, e tem hora melhor de utilizar o seu perfil, a não ser numa eleição presidencial, quando o presidente escolhido já decidiu entregar para o dono do Facebook todo o patrimônio do seu país. Então, o que o Facebook foi? O Facebook foi uma rede, Léo. E nós, brasileiros, fomos para essa rede como um cardume. Porque ela é divertida, né, Léo? As pessoas se divertem, põem a foto do cachorrinho e tal, aquela coisa toda. Não por acaso, Léo, as revoluções que aconteceram, não revoluções, né? Os golpes que aconteceram nos países árabes, a chamada Primavera Árabe, né? Esses golpes eram chamados de Facebook Revolutions, né? Quando começaram nas revistas internacionais. Depois, né, quando houve o golpe de Estado também na Ucrânia, a rebelião, né, o Facebook também desempenhou um papel fundamental. E esses grupos que surgiram de manipulação, de convocação, de protesto, disso, vêm para a rua, MBL, de repente, do nada, surgem com milhões e milhões, né, de seguidores. É muito perigoso. Por isso que as pessoas estão realmente muito antenadas com isso. E não é à toa, Léo, não é à toa que na China não tem Facebook. A China eles devem ter alguma inteligência, né, para saber que eles não poderiam permitir um Facebook. Porque se tivesse Facebook, Hong Kong já tinha engolido a China há uns 20 anos, né, Léo? Provavelmente. Porque imagina o que eles fazem para causar confusão em Hong Kong. Como lá na China não tem, né? E na China tem os seus próprios sistemas. Aliás, Léo, hoje eu até postei um comentário, o Guga Chakra, da Globo, comentarista internacional, saiu dizendo que a China é uma ditadura, né? Porque a China é uma ditadura segundo um ranking da Economist, revista britânica, e segundo um ranking da Freedom House dos Estados Unidos. Porra, será que os Estados Unidos e a Inglaterra têm autoridade para dizer o que é democracia e o que é ditadura? Porque aí eu fui ver no ranking, o Brasil é classificado como democracia. A China é ditadura e o Brasil é democracia. Léo, e aí? A Arábia Saudita nesse ranking com certeza é democracia, né? Acho que não, Léo. Acho que a Arábia Saudita eles não conseguem botar como democracia, mas eles fingem que não vem. E a Arábia Saudita não está nem aí para isso também, enfim. Agora é importante não menosprezar Freedom House e a Freedom House Heritage Foundation. Eles estão criando essas estatísticas de liberdade econômica, liberdade de imprensa. Eles estão criando essas estatísticas e convencendo os jovens com essas estatísticas. Teve um período da discussão política e econômica no Brasil em que todas as vezes que você falava qualquer coisa, eles falavam tal país não é próspero por causa da liberdade econômica, te entregavam lá a estatística da Freedom House. Tal país é maravilhoso por causa da liberdade econômica, te entregavam a estatística da Freedom House. E aí eu ficava tentando entender, mas espera aí, na Freedom House o Brasil tem menos benefícios, na Freedom House o Brasil é mais socialista do que a Inglaterra. Eu morei na Inglaterra e eu te falo, a Inglaterra tem muito mais medidas socialistas, entre aspas, que o Brasil, ou seja, a Freedom House está mentindo. Esses lugares estão criando essas estatísticas para conduzirem as pessoas na seguinte direção. Primeiro eu olho a prosperidade de um país e olho como esse país é percebido ao redor do mundo. Se todo mundo ama esse país, eu coloco alto no ranking. E as pessoas imaginam que está alto no ranking por causa da democracia, da liberdade econômica e assim por diante. Então é mais ou menos assim, Léo. Olha, para você, vamos imaginar o seguinte, tem uma corrida. E nessa corrida, os melhores são os quenianos. Então, qual que é o critério para ser queniano? Não é onde você nasceu, é a colocação que você chegou. O cara que chegou em primeiro lugar é o quê? Ele é brasileiro. Não, mas agora ele vira queniano.
porque ele chegou em primeiro lugar. Isso são as estatísticas de liberdade econômica e liberdade de imprensa. Os lugares que são percebidos como melhores lugares, eles colocam no topo do ranking. Eles não têm um critério limpo para medir essa questão democrática, essa questão de liberdade de imprensa, porque até isso é relativo. Se você encontra com um eleitor do Bolsonaro e pergunta para o eleitor do Bolsonaro se o Brasil é democracia, ele fala que sim. Se você encontra com um eleitor de esquerda, ele te fala sobre a manipulação do WhatsApp e a prisão do Lula. Então, qual que é o critério que você vai utilizar? E o golpe contra Dilma, né, Léo? Evidentemente. Exatamente. Qual que é o critério para você dizer se o Brasil é democrático ou não? É o que eu acho muito engraçado quando eles pegam um cubano e fazem uma entrevista com um cubano para responder por toda Cuba. Eu falo, não, peraí. Se você chama um brasileiro para responder pelo Brasil inteiro, tem a possibilidade de você chamar o eleitor do Bolsonaro, tem a possibilidade de você chamar o eleitor do Bolsonaro arrependido, tem a possibilidade de você chamar o eleitor do Haddad, tem a possibilidade de você chamar uma pessoa que tem consciência do golpe contra Dilma, tem consciência da prisão ilegal do Lula, ou seja, você tem várias possibilidades de resposta. Léo, o Zé Uchoa está dizendo, desculpem o tumulto, amanhã dá certo, eu que peço desculpas porque eu te chamei no meio do programa, me interessa a relação identidade e classe, são conciliáveis. Acho que é um tema muito bom para a gente comentar. A Regina dizendo, é preciso debater pautas identitárias, mas considerar a questão da luta de classe é imprescindível. Exatamente o que o Zé Uchoa falava. Ali está dizendo, os Clinton superpoderosos também foram implodidos. Então, com esquerda brasileira foi igual tirar doce de criança, fácil demais. Acontecerá de novo em 2022. Léo, hoje começou o congresso da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. A Dilma levou uma mensagem de esperança, dizendo que é possível reverter, né, todos os prejuízos trabalhistas que foram impostos pelo golpe de Estado aqui no Brasil, e o Lula defendendo mais mobilização, que as pessoas lutem mais pelos seus direitos, né? Como é que você vê a mensagem de Lula e Dilma, né? Dilma sugerindo, dizendo, olha, dá para reverter o estrago, e o Lula pedindo mais povo na rua, mais gente, mais mobilização. Olha, Léo, eu acredito na possibilidade de você reverter o estrago formal, é lógico, e o caminho para reverter o estrago formal é exatamente a conscientização de que houve um estrago formal e pessoas nas ruas, lógico, mas o estrago real, eu tenho uma expectativa de que nós não vamos conseguir ver em vida, e quando eu falo nós, eu falo todos nós que estamos aqui assistindo também, nós não vamos conseguir ver em vida o Brasil de 2014 de volta. Isso porque o nível do estrago foi tão grande, e olha, os países são como uma corrida, todos estão correndo em direção ao crescimento econômico e o posicionamento geopolítico. O Brasil perdeu posições, o Brasil recuperar essas posições é muito difícil. E quando você perde posições, não é só uma questão de você falar agora somos menos ricos que tal país, não. É uma questão de que agora a gente não fornece mais industrializados. Agora, a nossa função no espaço geopolítico é fornecimento de matéria-prima. E como fornecedores perpétuos de matéria-prima, a possibilidade da gente retornar à qualidade de vida que a gente tinha antes, ao meu ver, ela é muito remota mesmo. Mas, se a Dilma tem essa esperança, eu prefiro compactuar da esperança da Dilma do que do meu pessimismo, né? Vamos viver essa esperança, com certeza. Legal. Léo, aqui, olha, deixa eu trazer um comentário, mas eu queria antes passar por um tema aqui, que é o seguinte. Eu não estou achando a tela aqui, voltei. Seguinte, hoje você falou o seguinte, quer dizer, de perder posições no espaço geopolítico, né? Tem um dano que pode ser irreversível, Léo. Eu acho que você deve debater esse tema, porque sorrateiramente, né, estava na manchete do Valor, estava na manchete da Folha. Qual é o assunto? O Banco Central quer permitir que brasileiros tenham conta em moeda estrangeira, né? E o bolsominion pode achar legal, falar assim, agora eu vou fazer minha poupança em dólar, né? Só que isso é um negócio que vai minando a sociedade. Com o passar do tempo, Léo, alguém vai chegar e vai falar assim, não, eu vou passar a pagar salário em dólar e não na moeda brasileira. Eu vou fixar o meu preço em dólar e não na moeda brasileira. O governo perde a capacidade de fazer política monetária, de fazer política econômica. Ele dolariza a sua economia. Duas economias dolarizadas que estão em países que estão em situação de extrema pobreza são Equador, que está em revolução, e a Argentina, que agora vai despachar o Maurício Macri. E o Paulo Guedes, Léo, o Paulo Guedes não é um cara burro. Ele não está fazendo um negócio desse tipo
porque ele acha que vai dar certo. Não, ele sabe que vai dar errado. Ele faz porque sabe que vai dar errado, porque sabe que isso aí é exatamente retirar a soberania do Brasil e colocar o Brasil definitivamente como colônia do país que emite o dólar, que são os Estados Unidos, né? Exatamente. É uma situação muito perigosa, Léo, porque, veja bem, quando a cultura de utilização do dólar tomar o Brasil, ainda que a gente admita a possibilidade do Brasil acompanhar o crescimento, assim, a cultura brasileira acompanhar a utilização de dólar e, com isso, conseguir viver a utilização do dólar, vai chegar o momento em que os Estados Unidos, a política monetária dos Estados Unidos, ela vai ditar a política monetária brasileira. Então, a inflação do dólar definida pelos Estados Unidos pode prejudicar o Brasil. E sabe um lugar que vive essa realidade, Léo? A Europa. Por mais que a gente tenha que admitir que a União Europeia é um bom negócio, a moeda unificada acaba não sendo uma boa coisa, por quê? No final da fritada dos ovos, quem define a política monetária é a Alemanha, e porque a Alemanha define uma determinada política monetária de acordo com a sua necessidade de inflação, a Alemanha acaba complicando países como, por exemplo, o Chipre, que tem uma política monetária completamente, né, tem uma questão de inflação completamente diferente. Para você ter uma ideia, essa perda da soberania monetária foi responsável pela quebra da indústria italiana. E, obviamente, eu não falo quebra de 100% da indústria italiana, eu falo da quebra das indústrias familiares italianas. As indústrias de até 20 pessoas, que eram bem comuns na Itália antes da unificação da moeda. Antes da unificação da moeda, a Itália tinha condições de flexionar o valor da moeda e, com isso, competitividade. Léo, isso que você está falando é exatamente o que aconteceu com o euro. Existe uma revolta, vamos dizer assim, contida na Europa contra o euro, porque os países perderam a capacidade de fazer política monetária. Eles seguem, no fundo, a política monetária da Alemanha, né? E aí ficam reféns, ficam subordinados. Essa é a questão que você está mencionando. Exatamente. Agora, imagina que das poucas coisas que ainda sobraram para o Brasil, para a gente ter condições de definir o mercado, é a política monetária. Porque se de uma hora... Vamos imaginar uma coisa básica, Léo. De uma hora para outra, todo brasileiro decide importar. Parece uma coisa legal. Olha, nós estamos comprando produtos gringos, todo mundo vai ficar feliz. Não, não é bem assim. O brasileiro precisa produzir, porque se você só compra, uma coisa básica, traz para a microeconomia. Se você decide só comprar e para de produzir, uma hora você pode quebrar, a menos que você seja muito rico. O Brasil não é muito rico. Então, se de uma hora para outra o Brasil começa a comprar demais de fora e você tem uma condição de flexionar a política monetária, você desvaloriza a sua moeda, você deixa as moedas internacionais mais caras e, com isso, você desincentiva a compra de produtos de fora. Vamos imaginar que o Brasil voltasse a produzir, voltasse a ter indústria. Então, um determinado produto que de fora está conseguindo competir demais com o produto interno, esse produto o produto brasileiro pode tornar-se mais competitivo simplesmente com a modificação do valor da moeda. E não precisa ser só produto industrializado. Imagine que de uma hora para outra um café de um outro país torne-se muito competitivo e comece a prejudicar o café brasileiro. Como a política monetária é exclusiva do Brasil, a gente pode definir que agora o café de fora fica mais caro para o brasileiro por causa da política monetária. Parece que isso é um sacrifício de quem quer comprar o café. Não, isso é de todos que trabalham na cadeia produtiva do café. Não adianta você permitir que se compre de fora sem garantir que se produza aqui dentro. No momento que você acaba com essa possibilidade de utilização dos mecanismos de política monetária, você condena várias indústrias ao suicídio, porque essas indústrias vão morrer, porque o governo perde as condições de flexionar a competitividade dessas indústrias. E aí acabou de vez. A gente vai, com certeza, em direção a um processo aí de nigerianização do Brasil. Exatamente, Léo. E aí por isso que você fala o seguinte, não é perder posições, é perder posições e perder condições para voltar, né? Porque é uma coisa interessante. Por que eles focam tanto, né, os colonizadores, na destruição do BNDES? Porque o BNDES é um instrumento para que o Brasil volte a se desenvolver. Por que eles destruíram o coração da Petrobras? Porque a Petrobras é o eixo do capitalismo no Brasil, né? É a grande força, né, de desenvolvimento de indústrias, etc. e tal. Então eles destruíram a Petrobras de um lado, o BNDES de outro lado, e assim por diante. Então a possibilidade do Brasil voltar a ser um país que figure entre as 5, 6 maiores economias do mundo
ela está muito limitada. E se eles tirarem agora a moeda do Brasil, se o Brasil ficar um país sem moeda, né, que vai ter a sua economia ditada pelo dólar, mais difícil ainda. E aí, para completar a história, eles ainda começam a vender as reservas, queimar as reservas internacionais. O Brasil cai no colo do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é sediado em Washington, assim como o Banco Mundial, e vão ficar dizendo: vocês têm que fazer essa política econômica, aquela. Ou seja, vocês têm que gerar pobreza, né? Vocês têm que empobrecer os seus países, porque é isso que nos interessa. Então, o Brasil está caminhando rapidamente para um processo de destruição econômica. Só não foi mais rápido, Léo, porque muita gordura foi acumulada nos governos Lula e Dilma. 380 bilhões em reservas. É isso que nos salva ainda de uma destruição completa. E uma coisa que me amedronta muito nesse momento, e eu volto a criticar a falta da capacidade de conexão coerente com a sociedade. Tudo isso que você está falando vai acontecer porque estamos caminhando para isso, né? A gente falava que fascistas não passarão, os fascistas passaram, a gente falava que jamais venderiam o pré-sal, foi vendido, a gente falava que não iam privatizar a Petrobras, já começaram com a brincadeira. Ou seja, todas essas coisas que você está dizendo nesse momento vão acontecer. E o mais importante nesse momento é: estamos explicando para a sociedade adequadamente que as desgraças que virão por causa disso são culpa disso? Ou eles vão continuar usando o argumento, né, por décadas, de que todos os malefícios sociais que eles estão causando são culpa da administração anterior? Isso é o grande problema, porque nós estamos tão preocupados em ficar criticando a roupa do Bolsonaro, estamos tão preocupados em ficar criticando como que o ministro da Educação não sabe escrever, que a gente está esquecendo de mostrar coisas importantes. Esse papo de que foi o PT que quebrou o Brasil é uma balela. O Bolsonaro está entregando o Brasil, né? Ou seja, nós precisamos ter um diálogo adulto com a sociedade, Léo. O que está faltando um pouquinho, e eu até digo que às vezes isso pode até ser uma ilusão minha. Desde o início do meu trabalho eu tenho tido um diálogo adulto com as pessoas que me seguem, e quando eu falo diálogo adulto, é abrir mão do sensacionalismo que dá muita grana. A gente sabe que o sensacionalismo dá grana para o jornalismo, a gente sabe que o superficial conquista pessoas, mas é tratar os brasileiros como pessoas dignas de uma informação coerente, de uma informação profunda. Ainda que você tenha que adequar um assunto complexo à linguagem das pessoas mais humildes, é preciso levar para as pessoas mais humildes informações complexas, ainda que adequadas ao linguajar delas. Por quê? Porque nós estamos aproveitando demais das coisas esdrúxulas do governo Bolsonaro e estamos esquecendo de levar informações importantes, como: veja quem está destruindo a economia. Por que estão destruindo a economia? Eu tenho a consciência tranquila, eu tenho feito esse trabalho desde o início dos meus vídeos, exatamente tratar todo o meu seguidor, todo o meu internet espectador como uma pessoa digna de uma informação profunda, e não ficar nessa brincadeirinha de que olha, o Bolsonaro tá vestindo igual um mulambo, olha, o Bolsonaro xingou a mãe de fulano. Isso para mim é superficial, isso para mim é só uma cortina de fumaça. O mais importante é: o que significa dolarizar o Brasil? O que significa para o nosso futuro o fim do BNDES? Nós precisamos de inteligência de levar essas informações para pessoas que ignoram essas informações, para pessoas que estão muito preocupadas com kit gay, sem entenderem que em poucos dias o governo vai ter dinheiro nem para comprar kit gay. Isso Muito bem colocado, Léo, e provoca reflexão essa sua fala. A Mariana Molica dizendo: Léos queridos, por que vocês acham que no Equador o povo se insurge e aqui o brasileiro aceita a opressão calado? Eu tenho a minha interpretação, Léo. Eu acho que aqui, na verdade, é fruto dessa gordura mesmo criada nos governos anteriores. Existiu um certo colchão de bem-estar e aí o caldo não entornou. Lá no Equador a crise já bateu mais forte. Mas o Brasil caminha para isso. Em algum momento, né, o Brasil também não é um povo tão passivo quanto as pessoas imaginam. Pode chegar um momento em que as coisas explodam. Aconteceu com os caminhoneiros, pode acontecer com a sociedade de uma maneira mais ampla. O que você acha, Léo? Eu tenho... Fala. Não, seu som sumiu agora. Agora voltou. Não, é porque eu cliquei e tinha travado aqui o aplicativo. Olha, Léo, eu acredito que o brasileiro vai começar a perceber o tamanho do dano quando ele sentir que o golpe é contra as futuras gerações. Enquanto a gente estiver transmitindo a ideia de que a Dilma sofreu um golpe, olha,
Não vai dar certo. Sabe por quê? O brasileiro não tem empatia. O brasileiro não consegue ver a Dilma sofrendo um golpe como sendo uma coisa negativa. O brasileiro precisa entender que foi ele que sofreu o golpe. O maior golpeado da história é o filho, o neto. Enquanto a gente não conseguir transmitir para aquele bobão que está lá achando que perdeu a petralhada, que é ele que perdeu, que os filhos dele vão perder, a gente não consegue mudar nada, não. Porque qual que está o outro problema na nossa comunicação? A gente tenta transmitir para as pessoas que foi uma injustiça com o ex-presidente Lula. E será que foi uma injustiça só contra o ex-presidente Lula? Não, na verdade, quer dizer, é o que as pessoas falam aqui, quer dizer, o brasileiro é que está preso com o Lula, né? É o Brasil que está aprisionado. Né? Léo, olha, o ex-presidente Lula não lutou pelo direito dele fazer um curso universitário, tanto é que ele construiu várias universidades federais. O PT lutou pelo financiamento de estudo através do Estado, mesmo nas universidades privadas, o PT criou formas de financiar o estudo para todos, e eu não vi o Lula se inscrevendo em nenhum desses programas, ou seja, o Lula não criou as universidades para ele. Então, quem está perdendo são os filhos dos bobos que estão aí falando, perdeu petralhada. Tem um bobo achando que as políticas de extermínio de pobres vão prejudicar a Maria do Rosário, mas não vão. Além da Maria do Rosário ter foro especial, ela nem tem idade, por exemplo, para estar preocupada com o objeto de proteção dela, por exemplo, que são as crianças. Então, hoje, um bobo de um eleitor do Bolsonaro, que às vezes tem um filho de 2, 3 anos dentro de casa, acha que é a Maria do Rosário que está perdendo e fala, perdeu petralhada. Acha que é um Rogério Correia que está lutando pela segurança de todos os trabalhadores ao redor do Brasil, olha para ele e fala, beleza, a Vale vai matar mais gente, perdeu petralhada. Tem muito idiota no Brasil. Nós temos um Paulo Pimenta lutando pela verdade e um bobo olhando para o Paulo Pimenta e falando, perdeu petralhada. Nós temos um Rogério Correia lutando pela dignidade no trabalho, lutando para que as pessoas possam trabalhar sem ser exterminadas pela empresa. E aí a gente tem um bobo que olha para ele e fala, perdeu petralhada. Não, o Paulo Pimenta, o Rogério Correia, ele está numa condição de trabalho tranquila, ele é deputado federal, ele está lutando pela dignidade do trabalhador que está lá no chão de fábrica. Se as pessoas não perceberem que o Partido dos Trabalhadores está lutando pelos trabalhadores e que aqueles políticos ali estão defendendo os mais humildes porque o direito deles está garantido, as coisas ficam difíceis. Mas o grande problema é esse. Eles entendem que o golpe foi contra as pessoas que foram retiradas do poder. Eles entendem que o golpe foi contra Dilma e que o golpe foi contra o Lula. Mas não foi. O golpe foi contra o trabalhador. O golpe foi contra o seu filho. Você que está me escutando aí, se você tem filho, o golpe foi contra o seu filho. Se você tem sobrinho, o golpe foi contra o seu sobrinho, que não tem, que tenha primo. O golpe foi contra o seu primo, porque é ele que não vai ter acesso a vacinas que estão sendo cortadas, é ele que não vai ter acesso a uma educação de qualidade pública, porque estão já analisando a possibilidade das universidades federais agora pararem de ofertar cursos universitários gratuitos. O Lula não vai fazer um curso universitário gratuito, não precisa preocupar. A Maria do Rosário não vai, Paulo Pimenta não vai, pode ter certeza que o Rogério Correia também não precisa. Quem precisa é o pobre. Claro. É por eles que o PT estava lutando. Alexandre está dizendo, o Estopa tem toda a razão. É urgente explicar para os Minions que quem quebrou o Brasil foi a Lava Jato e não o PT, né? E a Adriana Brito dizendo, falei desde o início, nossos filhos é que vão perder. Thaís disse que saindo aqui da live vai assistir o filme Coringa. Paulo Roberto, boa noite, Estopa. Tem e-mail para podermos sugerir pautas para um programa sobre energias e tecnologias de comunicação à noite? Visitei sua página hoje. Quer passar teu e-mail, Léo? A gente passa para um contato aqui geral. Então, eu vou passar o meu e-mail de qualquer maneira, só não vou prometer que vou responder porque o nível de spam no meu e-mail está tão alto que eu não consigo acompanhar. Mas é leonardoestopa@gmail.com. Muito fácil. No contato @Brasil247 tem uma pessoa que monitora, então é bem melhor mandar para o contato @Brasil247. Ô, Léo, assim, só para a gente fechar, tá? Tem um movimento aqui crescendo, Volta Estopa. Você vai fazer a live hoje à noite ou não? Léo, hoje eu não consigo ainda, não sei se você tá vendo que eu tô praticamente destruído aqui agora, mas eu acho que na semana que vem eu já consigo voltar com a live. Então tá bom. Tem um programa aí que tá sendo preparado aí, mas é surpresa, né, Léo? Estamos pensando, né, Léo? Estamos pensando em ampliar a sua participação aqui também, que é muito importante. Léo, obrigado por tudo. Vamos lá. Mas não sai ainda não, Léo. Deixa eu fazer um anúncio de uma coisa que eu considero importante. Eu queria, como é que o Bolsonaro fala? Meu conclamar? Eu quero conclamar, né? Conclomo. Eu conclomo a todos os administradores e todos os estudantes de administração para refletirem comigo sobre uma coisa
que eu considero muito importante, que é a segurança do trabalho. E aqueles que são administradores, bacharéis em administração ou que talvez estão estudando administração, eu gostaria de conversar com vocês rapidinho sobre o seguinte coisa. Hoje, a segurança do trabalho é uma atividade exclusiva do engenheiro de segurança do trabalho. Eu estou tentando reunir administradores, tanto lideranças como sindicalistas, como lideranças do conselho de administração. Eu estou tentando reunir pessoas para a gente fazer uma pressão para que os administradores também possam exercer a atividade de segurança do trabalho como especialidade. Isso é muito importante para a sociedade brasileira, porque nós temos uma carência do conhecimento relacionado à segurança do trabalho. É muito importante o trabalho que o Rogério Corrêa tem feito também, de correr atrás disso. E eu, como engenheiro de segurança do trabalho, e com a minha primeira graduação, Léo, foi em administração, eu falo com a maior tranquilidade. O conteúdo da engenharia de segurança do trabalho pode ser uma especialidade do administrador. E na Inglaterra funciona dessa forma. Na Inglaterra, a especialização em segurança do trabalho não é exclusividade do engenheiro. Nós temos carência desse conhecimento e nós estamos vivendo todos os dias acidentes relacionados à segurança do trabalho. Então vamos, administradores, nos organizar para fazer uma pressão política para tentar criar essa especialidade para a administração, o administrador da segurança do trabalho. Isso é uma coisa muito importante que precisa acontecer. Eu acho que é um presente dos administradores para a sociedade brasileira. Muito bom, Léo, muito bom, parabéns. Vou fechar aqui um comentário da Betânia dizendo que viu o Coringa, né? Fantástico, o grito de protesto, e o Carlos dizendo: a covardia do brasileiro permite que bandidos milicianos entreguem de mão beijada o Brasil para as hienas americanas. Que fique isso aqui como mensagem. A gente fica por aqui e volta amanhã. Obrigado a todos, obrigado, Léo, até mais.